A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos em que estamos aqui dedicando ao estudo da Sua palavra. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que nós possamos verdadeiramente ler e compreender a Sua mensagem e que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos e capacita-nos cada dia mais, Senhor, para aprender a Sua mensagem. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, veremos Marcos, capítulo 9, dos versículos de 2 a 13. Vamos falar sobre a transfiguração. Deixo para vocês como uma leitura complementar, Mateus 17, dos versículos de 1 a 13, ou deixo como indicação para vocês aqui no canal o vídeo de estudo em Mateus 17, dos versículos de 1 a 13, e também como leitura complementar, Lucas, capítulo 9, dos versículos de 28 a 36. Vamos lá, mas sem mais delongas, Marcos, capítulo 9, versículo 2 diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, né? Então, nós vimos que no estudo anterior, o Senhor falou que cada um deve o quê? Levar a sua própria cruz, né? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, certo? Então, passados 6 dias, o Senhor tomou consigo, dentre os discípulos, né, Pedro, Tiago e João, e levou somente eles, né, Pedro, Tiago e João e o Senhor Jesus, e foram em particular para um monte. Então estavam ali, eles 4, e ele transfigurou-se diante deles. Então a fisionomia, a aparência dele, né, mudou diante de Pedro, Tiago e João. Versículo 3. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear, né? Então as vestes do Senhor estavam muito brilhosas, estavam o quê? Um extremo branco como a neve. Até a melhor lavadeira ou lavadeiro, né? Que se pegasse aquelas vestes do Senhor Jesus e colocasse, não sei, cloro, e tentasse branquear aquelas vestes, não conseguiria deixá-las tão resplandecentes, tão brancas como elas estavam. Versículo 4. E apareceram-lhes Elias e Moisés e falavam com Jesus, né? Então, ali diante deles apareceram Elias e Moisés e eles conversavam com o Senhor Jesus. Então, ali diante de Pedro, Tiago e João, o Senhor Jesus estava conversando com Elias e Moisés, né? Eles ali presenciaram aquele momento. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Amados, se eu não me engano, lá na passagem em Mateus, vai falar que Pedro não sabia, né? Não sabia o que falar, né? Ele não sabia como se expressar, né? Diante do que ele estava vendo. Mas Pedro resolveu falar algo, né?
É, vou continuar lendo com vocês, depois eu volto aqui, tá bom? Versículo 6. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, né? Então, ali, o apóstolo Pedro ele não sabia o que ele estava dizendo, não sabia o que dizia, né? Diante daquela situação que ele estava presenciando, né? Porque ele estava o quê? Assombrado, assustados. Várias passagens nós vemos que os apóstolos ficavam assustados com coisas que o Senhor Jesus realizava. Tanto que quando o Senhor Jesus mandou que eles fossem adiante deles no barco, o Senhor Jesus depois foi sobre as águas e os discípulos começaram a se assustar e gritaram de medo, achando que o Senhor Jesus era um fantasma. E o Senhor, né, os acalmou, dizendo que não era um fantasma, que era ele, né, que estava ali. E o apóstolo Pedro novamente tomou o quê? A iniciativa de fazer algo, porque se é o Senhor, deixa-me ir ter com o Senhor, quer dizer, o apóstolo Pedro, ele quis andar também sobre as águas e encontrar com o Senhor Jesus sobre as águas. E o Senhor Jesus permitiu que Pedro fosse. E Pedro foi, só que chegou a um determinado momento que ele temeu e começou a afundar. E aí o Senhor Jesus foi lá e o ajudou, né? Então o apóstolo Pedro tinha essas atitudes de o quê? De mesmo sem saber tomar uma atitude para fazer as coisas, né? Então aqui o apóstolo Pedro falou que era bom eles estarem ali para o quê? Para eles poderem ajudar o Senhor Jesus a montar 3 barracas, uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor Jesus. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Então, após esses fatos, né? Uma nuvem do céu, né? Desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, que cobriu a eles, e na nuvem se ouviu, né? Saiu da nuvem uma voz, se ouviu uma voz que testemunhava quem era o Senhor Jesus. Este é o meu filho amado, a ele ouvi, né? Então tava Deus, né? Deus Pai, estava ali claramente revelando a Pedro, Tiago e João a identidade do Senhor Jesus, revelando que o Senhor Jesus era quem? O seu filho, né? Mateus 3,17 vai dizer assim: E do céu veio uma voz que disse: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Marcos 1,11 diz: E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Também em Lucas 3,22, e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Então, por diversas passagens nós vemos aqui, tanto em Marcos como Mateus e Lucas, em que Deus Pai, né, revela quem é o Senhor Jesus, né, Deus Filho. Revelando, né, claramente aos discípulos para que eles verdadeiramente viessem a crer no Senhor Jesus e compreender quem ele era. Amém? 2 Pedro 1, 17 a 18 diz assim: Nós estávamos lá quando Deus, o Pai, lhe deu honra e glória. Ele ouviu a voz da suprema glória dizer: Este é meu filho querido, que me dá muita alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz que veio do céu quando estávamos com o Senhor Jesus no Monte Sagrado. Então, aqui em 2 Pedro, o apóstolo Pedro fala sobre essa passagem que estamos estudando hoje, né? Sobre a transfiguração do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Pedro relata, né? Aqui em 2 Pedro, falando a respeito deste momento em que eles testemunharam, né? A voz do Senhor, a voz de Deus, revelando quem era o Senhor Jesus, né? Amém? E continuando, agora no versículo 8. E, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. Né? Então, quando eles olharam ao redor,
né, depois de ouvirem essa voz, eles viram que o quê? Que não tinha ali mais Elias nem Moisés, e somente quem estava ali com eles, o Senhor Jesus. Versículo 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então ali o Senhor advertiu mais uma vez, porque nós vemos em várias passagens em que o Senhor realizava algum tipo de milagre ou cura e advertia para que não contassem o que ele tinha feito, mas o que? As pessoas iam e contavam, desobedeciam ao que o Senhor falava, certo? Mas nós vemos aqui que o Senhor Jesus não falou para Pedro, Tiago e João não contar ao quê? Aos demais apóstolos, contar aos outros o que eles tinham visto. Que eles tinham visto o Senhor Jesus conversando com Elias e Moisés, que o Senhor tinha, a aparência do Senhor tinha sido transfigurada, né? Que a roupa dele, as vestes dele resplandecia extremo brancas como a neve, né? E até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Então, não era para eles contarem aquela visão, aquilo que eles tinham visto e presenciado, testemunhado, até que o Senhor Jesus cumprisse a sua missão de quê? De ele entregar, né, a sua vida em favor do perdão dos nossos pecados, né? Ele tinha ainda que ser rejeitado pelos líderes judeus, pelos fariseus, pelos príncipes dos sacerdotes. Ele ia padecer muito, né? Sofrer e seria o quê? Crucificado. Após isso, ele ia ressuscitar depois de 3 dias. E aí, depois disso, eles teriam a permissão de contar o que eles tinham visto para o quê? Para como posso dizer? Para a edificação, para que as pessoas crescem ainda mais como testemunho, para que as pessoas pudessem crer, por assim dizer. Amém? Então, vamos lá, continuando. Até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros, que seria aquilo, ressuscitar dos mortos? Então, eles perguntam, aqui que a gente tem a interpretação, é que eles perguntaram entre si o que o Senhor Jesus estava querendo dizer, né, sobre o que seria ressuscitar dos mortos. Então, provavelmente, talvez, eles não entenderam o que o Senhor Jesus estava falando, ainda não foi revelado, não tinha sido revelado a eles que o Senhor Jesus iria, né, ser morto, crucificado. Versículo 11. E interrogaram-no, dizendo... Então, os discípulos perguntaram, né, interrogaram o Senhor Jesus. Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, diz assim: Mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. Mateus 11,14. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus: por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E, como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Amados, então aqui o Senhor Jesus está falando novamente que estava escrito, as profecias diziam que o Filho do Homem, né, o Messias, o Salvador, ia o quê? Ia padecer muito, ia sofrer muito, né, e seria o quê? Ele seria morto, né? Essa palavra aviltado significa, segundo o Google, significa envilecido, desonrado, que foi humilhado, rebaixado. Por quê, amados? A morte de cruz no contexto antigo era, entre aspas, por assim dizer, a morte mais desonrosa, né, que você tinha para a época. Tanto que o Senhor Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, né, 2 criminosos. Ele foi tratado como um criminoso sem ter cometido crime algum.
Ele só fez o bem, ele não pecou. Então ele foi desonrado uma vez que ele sofreu um castigo que era feito para as pessoas que cometessem os piores pecados, por assim dizer. Os piores pecados, cometessem crimes terríveis. Então ele sofreu uma humilhação, uma morte humilhante, né, sem ter cometido falta alguma, pecado algum, né? E assim o Senhor Jesus estava falando que as escrituras teriam que se cumprir, iriam se cumprir e se cumpriram, né, com nosso Senhor Jesus. Versículo 13. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito, né? João Batista foi enviado como mensageiro, né? O mensageiro que antecedeu a vinda de Cristo, do Senhor Jesus, né? Ele anunciava a mensagem do arrependimento e batizava com as águas, para que aquele que viesse depois iria batizar com o Espírito, e João Batista declarava que não tinha o quê? Que não merecia nem mesmo a desamarrar as sandálias daquele que haveria de vir, que é o Senhor Jesus, certo? E os líderes, né, os principais, por assim dizer, muitos iam, os fariseus, escribas, iam muitos para serem batizados por João Batista. Mas João Batista o quê? Ele espantava dizendo que o quê? Que eles eram hipócritas, não tinham um coração sincero, eles não estavam lá para se batizar porque verdadeiramente criam e se arrependiam, né? Porque quem é batizado é aquele que se arrependeu. Mas não basta dizer que se arrependeu da boca para fora. Você tem que se arrepender o quê? Verdadeiramente, né? Então eles fingiam que se arrependiam para irem ser batizados, mas não estavam com o coração sincero para as coisas de Deus. Amém? Então eles não criam na mensagem que o João Batista estava enviando e o trataram como quiseram, né? Até que o João Batista foi morto, né? Então Jesus, né? Foi, né, o cumprimento das leis entregues por Moisés e das profecias, né? E a concretização das profecias, do que os profetas diziam, né? Como Elias, né? Então, a lei pode ser representada por Moisés, né? A lei mosaica, a lei de Deus entregue por Moisés ao povo judeu, e também as profecias, os profetas também, né? Representado por Elias. E é isso, amados. Para concluirmos o estudo de hoje, né? Eu deixo para vocês uma leitura complementar, já para adiantarmos o assunto do próximo vídeo, que será um vídeo um pouco mais longo, acredito eu. Então, eu deixo para vocês como leitura Mateus 17, 14 a 21 e Lucas 9, 37 a 45. Então, deixo para vocês já adiantarem a leitura para o próximo vídeo de estudo. E é isso, amados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço!